Olá pessoal, o objetivo da aula de hoje é apresentar o conceito e funcionalidades das props no React. Mas o que são props? Props são um diminutivo de properties ou propriedades e, principalmente, um mecanismo que permite passar dados ou configurações ao componente no React. Assim, as props permitem que os componentes no React possam ser ajustáveis às necessidades da aplicação, potencializando o reuso do software. Vamos observar as props na prática? Mas só depois da vinheta. Seguindo a aula de hoje, nosso objetivo é demonstrar como construir componentes que recebem propriedades ou configurações no React. Então, como foi dito na introdução, as props ou propriedades, elas são uma forma de passar valores externos ao meu componente que vão servir como configuração ou um mecanismo de passagem de parâmetros, né? Se a gente fosse comparar isso com funções, né, externos para dentro do meu componente. Okay? Então isso acaba sendo muito relevante, muito importante, já é algo, esse conceito já é um conceito utilizado há algum tempo em outras linguagens que utilizam linguagens declarativas. Então a gente vai mostrar para vocês num primeiro momento como utilizar as propriedades, né, construir esse mecanismo. Então na nossa proposta nós vamos construir aqui uma calculadora. E dentro dessa calculadora nós vamos criar dois componentes. Um componente vai ser um componente no qual eu vou estar. É um componente, na verdade, é um quadrado que vai renderizar um botão baseado no Prime React. E esse novo botão, né, que eu vou estar chamando ele de Square, ele vai receber propriedades externas para alimentar o botão do Prime React. E um outro componente que a gente vai criar é um componente que vai construir a partir desse Square uma calculadora que vai receber a interação do usuário e vai no futuro, obviamente, vai estar fazendo alguns cálculos. Então o primeiro passo é construir essa calculadora visualmente e construir esse componente Square que vai estar renderizando o componente button do Prime React e recebendo propriedades para construção visual desse elemento. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é adicionar um novo arquivo aqui no meu SRC, né? A gente já está no projeto que a gente vem construindo aqui no conjunto de aulas de React básico. Então eu vou construir aqui um novo arquivo chamado square.js, né? Tem que fazer algumas importações básicas aqui, né? Importação do React, como eu já havia adicionado na aula anterior os pacotes do Prime React, agora eu simplesmente posso fazer a importação do componente do Prime React que eu quero utilizar. No caso vai ser o componente
botão. React. Vou fazer também a utilização dos CSS do Prime React. Para isso eu vou copiar do arquivo que a gente estava editando anteriormente, que é o app.js. Vou fazer essa cópia aqui. Para facilitar a vida. Okay. E agora nós vamos construir o nosso componente. Continuar construindo componente funcional, ou seja, baseado em functions. O nome dele vai ser Square. Eu vou construir ele por enquanto da seguinte forma, depois eu vou fazer as modificações necessárias para que ele receba as propriedades. Então o básico do componente aqui é isso, né? Depois ao final tem que exportar. Então eu vou estar exportando esse componente ao final. E o componente que a gente estaria utilizando, a gente vai usar aqui o return. E aqui dentro, na verdade, a gente estaria utilizando, na verdade, o componente button, né? O componente esse que eu estou importando lá do Prime React. Ok, então aqui eu já teria o meu componente básico Square. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar outro componente, que é o componente calculadora, e vou mandar apresentar somente uma vez esse componente Square, sem passar propriedades nenhuma, apenas para a gente ter certeza que o meu componente básico, que renderiza o componente button do Prime React, tá funcionando tudo ok, tá? Então eu vou fazer aqui criar um novo arquivo. Criando um novo componente chamado calculadora.js. E esse componente calculadora.js, ele vai ser o componente que eu vou utilizar para construir de fato a parte visual da minha calculadora. Bom, esse componente ele vai ter a importação do React também, né? Como sempre. Aqui eu vou importar o CSS do app.css, porque eu vou usar a classe para organizar as informações na tela. Vou usar esse CSS, esse estilo, para organizar as informações na tela, assim como já estava sendo organizado aqui no app, tá? E vou importar o Square por enquanto.
quando eu for fazer a importação, quando eu for utilizar outros elementos na minha calculadora, que são outros componentes do Prime React, que é o que vai acontecer, eu vou usar um Impact Test, aí eu vou ter que importar ele também, e também vou importar os estilos para esse componente do Prime React, mas por enquanto eu não preciso disso. Então vamos construir aqui o componente calculadora, assim como a gente fez lá com o Square. Fazer então, calculadora, ele vai ter um retorno, né? É bom a gente sempre construindo a base para não se perder, né? Então, e no final vem o export default calculadora. Ok. E aqui dentro do meu retorno, aí eu vou fazer o seguinte: eu vou copiar aqui um pedacinho do código do app.js lá, que é esse pedaço aqui, que usa o estilo. Isso aqui vai acabar centralizando as informações, tá? É só para ficar visualmente mais bonitinho. Então aqui dentro eu vou agora sim fechar o header. E fechar o div para iniciar. E aqui dentro especificamente eu vou estar utilizando o componente que eu criei chamado Square apenas uma vez. Ok? Eu preciso só fazer uma coisa aqui dentro do Square, porque eu não posso usar um componente diretamente aqui. Eu preciso colocar minimamente uma div. Eu já havia explicado em outros momentos. Eu não posso chamar o componente direto aqui no return. Eu tenho que colocar uma estrutura para ele estar dentro. Bom, o que eu espero agora? Se eu não esqueci de nada especificamente aqui, eu espero vir aqui no meu index.js e dentro do meu index.js eu vou, em vez de chamar o componente app, eu vou chamar o componente calculadora. O que vai acontecer? Ele vai obviamente dar um erro, porque ele nem conhece eu não importei esse cara, então eu vou importar aqui. Até vou colocar isso aqui meio que separado aqui, para a gente saber o que tinha de base no arquivo index.js e o que tem de novo. Nesse caso aqui eu tenho que importar o componente calculadora, assim como eu importava o componente app lá em cima, né? Então eu simplesmente tenho que fazer isso aqui. Por que isso? Porque esse é o componente base, digamos assim,
né, que a gente está chamando no momento. Não é mais o app, e sim o calculador. O que ele pode fazer aqui é reclamar, né, que eu estou importando o app sem necessidade, é o que ele fez aqui, né? E aqui ele simplesmente agora me apresentou na tela o resultado que eu esperava. Até vou expandir essa tela para a gente ver esse resultado. É isso que ele fez, ó. Ele colocou lá o botão no centro da tela. Então o meu componente calculadora está criado, o meu componente square está criado, mas ele não está apresentando nenhum valor no botão. Na verdade, o componente button do Prime React tem um valor a ser apresentado, né? Uma propriedade a ser utilizada aqui, que é o label, mas a gente vai tornar essa label configurável, digamos assim. Ela já é configurável, mas a gente torna ela mais configurável ainda a partir da definição de propriedades recebidas através do componente square. E aqui na minha calculadora eu não faço nada além de apresentar esse cara momentaneamente. Depois a gente vai trabalhar a questão da definição do valor. Então, vamos aqui fazer modificação no square para que ele possa receber uma propriedade, um props, né? Então o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é o seguinte: eu tenho que dizer que a minha função está recebendo como parâmetro as minhas props, tá? Então eu tenho que fazer isso aqui. Recebe props. E aqui dentro, na label, agora eu vou colocar a propriedade label do button, do componente button do Prime React, né? E aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o valor passado, pegar o conteúdo, digamos assim, passado como propriedade para o meu componente square. De que forma que eu faria isso? Lá na calculadora, eu poderia dizer o seguinte: eu quero passar um valor. Então minha propriedade, minha props, vai se chamar valor. E o valor que eu quero passar é um valor, por exemplo, x. Então essa aqui seria o conteúdo da propriedade, o x, e esse aqui seria a minha propriedade, que se chamaria valor. Tá? Então como é que eu faço para que isso funcione? Eu venho aqui no meu componente square e vou dizer o seguinte, eu vou usar esse recurso aqui para poder buscar conteúdo do JavaScript, já que eu estou num ambiente aqui de declarativo, né? E vou dizer o seguinte, props ponto valor, deu uma travadinha, props.valor. Olha o que aconteceu, automaticamente o meu botão recebeu o valor X, tá? Então vamos só acompanhar. Ele recebeu o valor X porque eu disse aqui na minha calculadora que o meu square receberia um valor X. E eu preparei o meu código. Agora vamos repetir, que essa parte que é o objetivo de fato do exemplo. Eu preparei meu código para receber essa propriedade. Então qual é o vínculo direto que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que dizer que a minha function square, o meu componente square, recebe propriedades externas e capturar elas a partir desse vínculo. Valor aqui na minha calculadora, valor. Então isso aqui tem que ser equivalente, tem que ser a mesma coisa, porque senão eu não vou conseguir recuperar esse valor, esse conteúdo da propriedade passada. Então, trabalhar com propriedades
No React é relativamente simples. Quando eu trabalho a criação de componentes utilizando classes, tem uma pequena diferença aqui, porque eu uso a especificação this.props.valor. Aí eu não preciso passar isso aqui como parâmetro, tem que usar um construtor. Tem uma forma um pouquinho diferente de se trabalhar. Mas como a gente tem trabalhado até o momento a construção dos vídeos utilizando componentes funcionais, então a gente vai mostrar tudo isso usando componentes funcionais. Em vídeos futuros eu vou estar mostrando para vocês como fazer isso utilizando classes. Ok? Então, para completar aqui, eu vou construir minha calculadora de uma forma um pouco mais próxima de uma calculadora, né? Porque até o momento está simplesmente apenas um botão. Né? E como é que a gente pode fazer isso? A gente vai fazer isso da seguinte forma. Eu vou construir algumas linhas, tá? Então, para isso, eu vou criar divs aqui dentro. Vocês vão conseguir acompanhar o resultado disso mais ou menos em termos de execução, né? Porque o React ele nos permite isso. Então eu vou criar aqui uma linha com 4 elementos e esses 4 elementos vão receber números. Aqui eu tenho que fazer um. Deixa ele compilar, vai mostrar o resultado. Ele colocou, né, tudo isso numa linha como essa. Então a gente vai construir visualmente essa calculadora, passando já os valores que estariam na propriedade de cada um. Então aqui eu preciso fazer o seguinte ainda. Criar um novo conjunto de divs. Que eu preciso complementar. Eu vou fazer uma modificação aqui, porque eu acho que tem div demais aqui. Vou tirar isso aqui daqui. Agora sim está tendo o efeito que eu gostaria, que é dentro de uma linha. Eu tenho aí as minhas e agora eu vou repetir isso aqui. Quatro vezes.
e vou fazer a passagem dos valores ou das configurações de cada square da forma que eu gostaria. Então tem aqui vai ser 6. Desculpa, aqui vai ser 5. 4, 5, 6, né? 4, 5, 6. E aqui vai ser o símbolo de multiplicação. Mais para baixo nós vamos ter, vamos apenas alinhar aqui, quatro, 5. Aqui vai ser 1, 2, 3 e o símbolo de menos. E o último vai ser ponto 0 igual e o símbolo de mais. Vamos só observar o resultado disso. Atualizando aqui, olha o que ele mostrou. Ele mostrou essa calculadora aqui com todos esses elementos aqui. Tá? Por enquanto eu clico na calculadora, não acontece nada. Eu não tenho, inclusive, nenhum evento associado, então a gente precisa fazer isso, mas a gente não vai fazer isso por enquanto. O objetivo aqui apenas é trabalhar as propriedades. Numa próxima aula, uma aula que vai falar sobre estados, a gente vai trabalhar também com os eventos que são os recursos que permitem que eu compreenda que eu estou clicando na minha calculadora aqui. Então, para completar minha calculadora, eu vou adicionar em cima dela uma caixa de texto onde eu vou estar mostrando o valor clicado. Essa é a ideia, né? Toda vez, se eu clicar em 7, eu quero que apareça aqui na minha caixa de texto. Se eu clicar na divisão, eu quero que apareça na minha caixa de texto. 5 igual, quando eu clicar no igual, eu quero que ela faça o cálculo e apresente na caixa de texto. E embaixo eu vou botar um botão de limpar, ou seja, para limpar toda a minha operação. Então agora eu vou finalizar aqui a minha calculadora, tá? Colocando esses elementos visuais. Aqui eu vou colocar uma nova div, que eu vou botar apenas uma linha, não vou botar nenhum elemento lá dentro. Então dentro dessa div eu vou ter um square também, cujo valor, em vez de ser um caractere apenas, eu vou colocar aqui, chamar limpar. Isso aqui já vai ter um resultado. Que é esse aqui. Então, quando eu clicar limpar, eu espero que ele limpe a minha caixa de texto lá em cima. E o que está faltando agora é a minha caixa de texto, que nós vamos colocar aqui em cima. Antes de tudo aqui, utilizando o input text, que é um componente do Prime React, que não está importado aqui. Então eu tenho que fazer essa importação. Eu vou copiar aqui novamente o estilo do
Vou copiar a importação do que a gente já havia utilizado anteriormente no exemplo anterior do input text. Na verdade, eu vou copiar tudo isso aqui e vou apenas apagar o button lá que eu não estou utilizando. Então, uma questão de organização aqui. Vou colocar assim e vou tirar o button. Então, o objetivo aqui foi importar um componente do Prime React dentro do meu componente calculadora, que é o input text, e importei também os estilos do Prime React para que ele apareça adequadamente. Então aqui eu tenho o meu componente calculadora que utiliza um componente importado externamente do Prime React e também utiliza componentes criados por mim por consequência não, mas que particularmente esse componente Square utiliza também internamente um componente do Prime React, que é o componente button. Então, o resultado visual final é esse aqui, não é nada demais, mas espero que nesse vídeo a gente tenha conseguido demonstrar como trabalhar e o que são as propriedades, né? Ou seja, são componentes que recebem valores. Vocês estão vendo aqui várias situações onde meu componente Square está recebendo valores e como eu recupero esse valor passado junto à minha tag, né, de componentes dentro do próprio componente, utilizando aqui a palavrinha reservada props, né, e fazendo a indicação de qual elemento dentro das propriedades eu estou trabalhando. Ok? Eu vou nesse momento fazer um versionamento do que foi feito até agora. Enquanto eu agradeço aí a disponibilidade e paciência de vocês. Então já vou colocar isso no repositório do Git. Então aqui vou colocar exemplo de props. Vou colocar aqui Square, componente Square. E vou fazer lá a atualização do repositório. Feito o repositório, a gente pode aguardar o próximo vídeo para entender aí como funciona o conceito de estados, state, e a utilização prática disso. Até a próxima. Legal! Vocês gostaram do conteúdo? Então não esqueçam de se inscrever no canal, dar seu like ou dislike e voltar para conferir as outras aulas. Valeu!